Olá pessoal, aqui é a professora Caroline Rodrigues. Vamos agora para a nossa aula de língua portuguesa aqui da Escola Cirilo Joaquim dos Santos, na turma do 8º ano. Olá pessoal, vamos para a nossa aula de hoje, quarta-feira, dia 13 de janeiro. Certo? Então vamos fazer a correção do nosso exercício. Tem o primeiro que está na página 199 e depois tem o primeiro, segundo e terceiro da página 199 e 200. O primeiro lá da página 199... o primeiro, ele tem a frase: os pais são modelos para os filhos e as rotinas da família irão se perpetuar na geração seguinte. Na letra A, ele pede para indicar os tipos de sujeito e predicado da oração que está lá no período de cima. Então, na primeira oração, os pais são modelos para os filhos, né? E a rotina da família, o sujeito simples, tem o sujeito simples que são os pais, e o predicado nominal são modelos para os filhos. E na segunda oração, o sujeito simples são as rotinas da família e o predicado, que é verbal, irão se perpetuar na geração seguinte. A letra B. Qual é a função do verbo que estrutura a primeira dessas orações? O verbo ser, que ele diz, os pais são modelos. O verbo ser. O verbo ser, ele é um verbo de ligação e ele aí está indicando uma característica do sujeito, tá bom? A letra C. Reescreva a segunda oração, substituindo locução verbal, irão se perpetuar, pelo verbo perpetuar, no mesmo tempo em que foi empregado. Então, ficou o seguinte: em vez da gente colocar as rotinas da família irão se perpetuar na geração seguinte, ela ficou apenas: as rotinas da família se perpetuarão na geração seguinte. Então, nós tiramos aí uma locução verbal e deixamos só o verbo. Na letra D. Com que sentido o verbo perpetuar foi empregado no contexto da oração? Então, esse verbo perpetuar, ele foi empregado no sentido de que as rotinas da família, elas vão se manter aí na geração que vai vir, de geração em geração, tá bom? A letra E. A que classe gramatical pertence a palavra modelos? E qual é a função na oração? Os pais são modelos para o filho. Bem, modelos aí, no caso, ele é um adjetivo, porque ele está se referindo ao sujeito. E a função dele é de predicativo do sujeito. Continuando, bem na página 199, na parte de baixo, nós temos outro aí, o primeiro. E tem um recorte infográfico, né, que é com informações e grafias aí, que tem informando o quê? 50 milhões de brasileiros apresentam distúrbios de visão. A letra A. Indique a transitividade do verbo apresentar, que aí tá como apresentam, né, na oração. Então, o verbo apresentar, ele é transitivo direto, apresenta o quê? Distúrbios de visão, não necessitou de preposição. Então, ele é um transitivo direto. A letra B, o termo que complementa esse verbo, ele é objeto direto ou objeto indireto? Se ele é um verbo transitivo direto, então o que complementa dele é um objeto direto, ok? Letra C, reescreva a oração na voz passiva analítica, né? Os distúrbios de visão são apresentados por 50 milhões de brasileiros, tá? Ficou aí na voz passiva analítica. Como ocorreu a reconstrução na voz passiva analítica? Como foi que ele passou a ser na voz passiva? Bem, o objeto direto, ele foi ser o sujeito, tá? O nosso objeto direto acabou sendo o sujeito paciente, ou seja, ele recebeu a ação. A forma verbal, que está aí com o nome apresenta, ela foi substituída por uma locução verbal, tá? Em vez de botar só apresenta, ele botou são apresentados, então criou uma locução verbal. E o sujeito original da oração, 50 milhões de brasileiros, ele se tornou um agente da passiva, tá? Por 50 milhões de brasileiros, introduzindo ainda a preposição por, tá bom? Letra E. Na oração reescrita em voz passiva, como que se classifica o termo 50 milhões de brasileiros? Ele é um agente da passiva. Tá bom até aí? Vamos. Então, continuando, nós temos aí o segundo, que ele traz aí um trechozinho extraído de um texto, de uma notícia, que ele diz assim:
Os estudantes Sara, de 17 anos, e Gustavo, de 18 anos, destacam que o uso do equipamento dentro da sala de aula atualmente é um obstáculo para o processo de ensino. Aí ele pede para escrever a partezinha que tem assim, ó, é um obstáculo para o processo de ensino, substituindo a preposição destacada. A preposição destacada é para. É um obstáculo, em vez de a gente botar para o processo de ensino, a gente pode botar ao processo de ensino, que também é outra preposição, a mais o, tá bom? O termo para o processo de ensino, ele completa o sentido de que palavra? Da palavra obstáculo. É um obstáculo para o quê? Para o processo de ensino. Então, para o processo de ensino, ele complementa aí, ele vem complementando o termo palavra, obstáculo. Se esse termo fosse substituído, fosse excluído, seria possível saber a que tipo de obstáculo os estudantes se referem? Se a gente tirar esse nome aí, obstáculo, a gente saberia a que ele estava se referindo? Não, nós não saberíamos, porque esse termo, para o processo de ensino, ele completa o sentido da palavra obstáculo, o que possibilita a gente compreender a mensagem e ver sobre o que ele está falando, tá bom? O terceiro, nós temos aí outro trecho. A ideia é que os equipamentos sejam usados exclusivamente para fins educativos. Indica a alternativa em que a preposição para foi adequadamente substituída conforme o emprego no trecho acima. Aquela foi substituída, que ficou com o mesmo sentido, era a primeira alternativa, tá, gente? Onde ele diz assim: a ideia é que os equipamentos sejam usados exclusivamente com fins educativos, para os fins educativos, ok? Então, é a alternativa 1. E a letra B, como se classifica os termos para fins educativos, em destaque nesse trecho, ele se classifica aí como um complemento nominal. Agora vamos continuar nosso estudo. A gente vai ver, nós na aula passada começamos a estudar sobre os termos essenciais, integrantes e acessórios da oração. Lembrando que os essenciais é sujeito e predicado da oração, o integrante são aqueles que integram e complementam o sentido da oração, e acessório são os adjunto adverbial, adjunto adnominal e o aposto. Nós já estudamos os essenciais e os integrantes. Vamos então para o termo acessórios da oração. Certo, amados? Então, os termos acessórios da oração, apesar deles serem dispensáveis, da gente dispensar esses termos dentro de uma estrutura básica, eles são importantes para a gente poder compreender melhor o enunciado. Quando nós acrescentamos essas informações dentro da oração, eles vão fazer o quê? Eles vão caracterizar um ser, eles vão determinar os substantivos e eles vão exprimir alguma circunstância, tá bom? Esses aí são termos acessórios. Então, nós vamos começar fazendo uma análise um pouquinho aí de uma oração. Nós temos a palavra aí anoiteceu, que é uma oração, tá? Então, nós temos uma oração de predicado verbal, onde ele é formado por um verbo impessoal. Ele é uma oração que não tem sujeito, tá bom? Só é o verbo aí, a frase está completa, pronto. Dá para você entender direitinho o que ele quer dizer. Quando eu digo assim, anoiteceu. Pronto, não precisa de complemento, não precisa de mais nada, deu para você entender direitinho. Ele é simplesmente uma oração sem sujeito. Mas nós vamos fazer o acréscimo aí nele de algumas outras palavras. Então, ficou o seguinte: suavemente anoiteceu na cidade. Então, nós temos aí agora duas noções acessórias, circunstanciais, que estão ligadas ao verbo. Tá? Então, como foi que anoiteceu? Anoiteceu suavemente. Em que lugar que anoiteceu? Na cidade. Esses termos acessórios que indicam circunstância relativa ao processo verbal, a gente dá o nome de adjunto adverbial, ok? Certo, vamos acrescentar mais algumas coisinhas. Suavemente anoiteceu na deserta cidade do Planalto. Olha aí, já acrescentamos o nome deserta e do Planalto, né? Porque antes era só suavemente anoiteceu na cidade. Antes era só anoiteceu, onde nós tínhamos ali um predicado verbal, tínhamos simplesmente uma oração sem sujeito. Depois veio aí suavemente anoiteceu na cidade.
onde depois nós tivemos aí um adjunto adverbial, e agora aumentou um pouquinho, na deserta cidade do Planalto. Esses termos aí, eles se referem ao substantivo cidade. O que era deserta? A cidade. A cidade era de onde? Do Planalto, né? Então, ele veio caracterizando, delimitando o sentido do nosso substantivo. Ele se trata também de um termo acessório que estão ligados a um nome. Então, se ele está ligado a um nome, ele é um termo acessório adjunto adnominal. Ele é um adjunto adnominal, tá bom? Agora vamos pegar uma outra frase. Nós podíamos simplesmente ter colocado Fernando Pessoa era português. Pronto, nós temos aí uma frase onde nós temos o sujeito, o substantivo, onde nós temos o verbo de ligação era, tá? E a característica dele, o adjetivo, que é português. Pronto, Fernando Pessoa era português. Mas nós acrescentamos algo. Fernando Pessoa, o criador de poetas, era português. Então, além do nosso núcleo do sujeito, que é Fernando Pessoa, que é a parte mais importante do nosso sujeito, também tem um termo que explica, que vai enfatizar, que vai dizer quem é ou o que é o nosso núcleo do sujeito. Quem é o Fernando Pessoa? O criador de poetas. Ele veio explicando quem era aquela pessoa. Então, aí nós chamamos ele de aposto, ok? Certo, vocês podem então estar estudando um pouquinho mais sobre esses termos acessórios da oração que nós estudamos na página 201, 202 e 203, tá? E depois eu quero que vocês respondam o exercício. Só é o quarto e o quinto, tá lá na página 202 e 203, tá? O quarto e o quinto. Então, meus amores, bom estudo para vocês. Abraços e até a próxima aula.